né, do que aquele que estava previsto inicialmente, porque o professor achou que a viagem filosófica era meio pesada, né? A gente teria que consultar algumas coisas aqui para poder entender. O capítulo da Butler, né, que é aquele capítulo, na verdade é o primeiro capítulo do livro, né? Ele tem uma primeira parte que é interessante, mas depois ela entra numa divagação filosófica com Platão, com a Irigaray. É um negócio complicado. Eu não entendi porra nenhuma. Eu entendi pouquíssima coisa, né? Porque minha leitura da Irigaray é zero. Eu nunca li nada dela. Do Platão. Mas vários mortais, hein, Leonardo? Maria, não me lembre. Não entendi isso, Ian. Como é? Imagina a gente, se tu não entendeu nada. Tu imagina nós, como é que ia ser? Eu até perguntei às meninas aí, a Alice e a Yasmine, se elas conheciam alguém que tinha alguma leitura da Irigaray, né? Irigaray. Eu não conheço. Mas assim, eu li muito pouco também, mas também o que eu li eu lembro que eu não entendi. Alice, esse texto que o professor, que a gente vai discutir hoje, é aquele que eu te passei? É um que eu te passei, né? Eu acredito que seja, Su. Né? Porque Esse texto. O senhor já conhecia, professor? Como é? O senhor já conhecia? Não, esse texto aqui não. Esse de hoje não. Eu encontrei ele lá nas pesquisas bibliográficas que eu estou fazendo, junto com aquela entrevista com a Butler, né, que eu recomendei para vocês também, que é muito interessante. E acho que ele faz uma certa apresentação um pouco do que a Butler fala lá no texto, né? Mas realmente eu achei que era uma viagem filosófica muito densa e muito complicada, que não sei se é propriamente o que nos interessa, né? Ela está trabalhando com autoras que realmente são pelo menos para mim, são desconhecidas. Platão a gente leu, eu li o quê? As coisas que o Lacan recomenda, né? O Menon, o, o Banquete e tal. Mas, sim, eu não tenho também nenhuma leitura aprofundada do Platão, né? E aí você junta dois autores que você não conhece, fica muito complicado, né? Mas, enfim, então eu achei que esse texto aqui, ele servia para a gente, tanto para falar do que ela fala lá, né? Talvez explicar um pouco que a gente não consegue entender do que a Bárbara coloca lá, e encaminhar a nossa discussão, né? Para a gente ir para algum lugar, avançar um pouco nas nossas discussões, tá certo? Então, por isso que eu propus. Eu achei que a gente não ia ficar propriamente uma perda de tempo, porque leituras nunca é perda de tempo. Mas a gente iria ficar divagando sobre Platão e a Irigaray aqui, sem saber muito bem para onde é que a gente vai. Eu achei que não. A não ser que algum de vocês tenha uma leitura da Irigaray, Irigaray, eu não sei nem como é que se pronuncia muito bem a autora, o nome dela, mas, enfim. Tá certo? Então, vamos lá encaminhar a discussão aqui do texto, né? Vocês têm alguma questão que queiram começar? Uma dúvida? Vocês conseguiram ler, pessoal, o texto inicialmente? É muito bacana, eu acho que volta em algumas questões que a gente já vinha falando, algumas questões assim até primordiais, né? Ela vem com uma discussão aqui do que é materialismo, o que não é, o que é construtivismo, o que é ontologia, o que é linguagem, o que não é, onde é que está, onde é que não está. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, que não é fácil, porque são conceitos que eu tenho a sensação que ficam num não lugar, né? Para a gente poder entender tudo que ela fala sobre corpo. Não tem como a gente passar direto por esses pontos. Então, seria interessante que vocês colocassem, principalmente que vocês não entenderam as impressões que vocês tiveram, ou pelo menos uma, que daí a gente já começa a destrinchar o resto. Oi, alguém ia falar? É uma discussão curiosa que a Butler faz, né?
Porque a impressão que eu tenho, não sei se é a mesma impressão que vocês têm, é a vantagem de você trabalhar com topologia, né? De você ter uma certa versão, pelo menos lacaniana, da topologia, dessas coisas. Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que a Butler não quer incorrer no equívoco de considerar a materialidade do corpo como sendo alguma coisa do campo do orgânico. Ela não quer aceitar de que a materialidade do corpo seria isso, seria alguma coisa do campo do orgânico, simplesmente. Eu acho isso muito interessante, porque para Lacan também é assim, né? O real do corpo não é propriamente o organismo. A gente já falou disso algumas vezes. E o mais interessante ainda é que ela tenta demonstrar como essa suposta materialidade do corpo ela é produzida pelo que ela chama de performatividade. Porque senão a gente poderia supor uma coisa que, por exemplo, para a psicanálise também não é assim, de que você teria uma condição simbólica que não seria material, né? Que ela não teria uma condição material. E é interessante, porque, na verdade, ela não tem eu não sei, pelo menos eu não tenho leitura suficiente da Butler para dizer isso, mas a impressão que eu tenho é que ela não tem uma teoria do significante, como, por exemplo, Lacan tem, né? No sentido de que, para Lacan, o simbólico tem uma materialidade do significante, que é uma materialidade. Acho que na primeira aula eu comentei isso com vocês, quer dizer, Lacan usa uma, uma brincadeira, né, condensada e homofônica, que ele vai falar de matérialité em francês, e ele brinca colocando mot no começo, que mot é palavra, né, em francês, então ele chama de matérialité, né, que é como se fosse a palavra materialidade, que também não dá para traduzir, né? Então, tem uma materialidade, o significante tem uma materialidade. Isso é muito interessante, porque remonta, por exemplo, às histéricas de Freud. De como, do corpo histérico freudiano, vamos dizer assim, o Freud descobre uma materialidade, né? Uma materialidade, por exemplo, do corpo, não no sentido do corpo-organismo, né? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que porque, obviamente, que é inevitável quando a gente lê uma autora que a gente, como é o caso pelo menos é o meu caso, né, na leitura da Butler, eu não tenho uma leitura suficiente dela, assim, né? Então é inevitável que a gente fique, e isso é perigoso também, a gente precisa ter cuidado, que a gente fique lendo com né, as nossas possibilidades de interpretação, né? Isso é um perigo. Eu preciso ter cuidado também para a gente não, né? Mas eu acho que tem essa questão do que é o corpo que fica numa indefinição, por exemplo, né? Por exemplo, que eu acho que a primeira coisa que a gente poderia afirmar, pelo menos eu acho que é isso, talvez seja mais ou menos por aí essa questão que a Alice colocou, é que a Butler não quer definir o corpo ou a materialidade do corpo como uma materialidade orgânica. Isso é uma coisa muito também interessante e que coaduna com a perspectiva lacaniana, né? Psicanalítica de maneira geral, mas especialmente a lacaniana. O corpo não é o organismo, ou a materialidade do corpo não é o organismo. Enfim. Tudo bem? A materialidade do corpo não é o organismo. E na segunda página, eu achei assim, bem esclarecedor, sabe? Eu acho que resumiu, condensou aqui vários dos nossos impasses no primeiro e no segundo encontro. Ele fala que na segunda página, terceira, de uma concepção performativa da materialidade. E lá na frente ela vem dizer o que é essa performatividade. Já fazendo um paralelo com o construtivismo. Eu acho bem interessante, porque a gente tem um certo lugar, uma certa potência, mas a gente não tem autonomia.
de mudar a performatividade, porque a gente é constituído por ela. Existe um espaço de movimento, mas não tanto, né? E aí me vem diretamente uma alusão aqui que ela não menciona, mas me parece, as possibilidades discursivas que Foucault traz, né? A gente já conversou sobre isso, que as discursividades estão postas, mas não estão postas as possibilidades de articulação dessas discursividades, que podem construir coisas que trabalham contra elas mesmas. Então, é mais ou menos por aí. Nós não estamos falando de um sujeito que escolhe, né, no sentido do sujeito autônomo. Ela, inclusive, faz uma crítica aqui, né? A Butler faz isso, né, no livro dela. A Butler mesmo, não a autora. Como é o nome dessa autora mesmo? É a Dias, a Elvira Dias. Essa ideia de que o sujeito seria autônomo e poderia escolher, teria liberdade. Ela não destrói qualquer possibilidade de liberdade do sujeito, mas ela, pelo menos como eu entendi aqui, ela deixa essas condições um tanto quanto restritas. Né? Porque a performatividade, ela diz isso, né? A performatividade não é um ato, ela diz aqui, não é um ato singular e deliberado. Nós somos levados, né, a produzir nossas performatividades. E isso tem uma materialidade. Né? A performatividade mais banal, né, que é ser homem ou ser mulher. Como se diz, né? Se diz assim, né? Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu ontem estava falando com a Gabi, que é minha bolsista de IC. Ela estava me contando uma coisa curiosa, de que lá no CAPES que ela está trabalhando, apareceram os casos de autolesão, né, que a gente está pesquisando, e a psicóloga de lá atendeu alguns garotos e chegou à conclusão de uma nova forma de como as autolesões estão se apresentando. Os meninos, né, o que é que eles fazem? Se juntam em grupo e estão se autolesionando. Que é uma coisa curiosa, né? Eu até brinquei. Vou me arriscar, está gravando, mas eu vou me arriscar a fazer minhas piadas. Eu até brinquei, disse, antigamente a gente se reunia para fumar maconha, agora os meninos se reúnem para se autolesionar. Vou apresentar maconha para ele. Aí, nesse dia, tu apresenta para a gente vai nessa leitura filosófica difícil, e aí, metodologicamente, a coisa funciona. Não, querida, e a proposta é essa. Né? Para mim, ele chama e a gente participa do negócio. Pronto. Mas, eu tenho prioridade porque eu sou coordenadora. Quando ela me contou isso, antes de dizer que eram meninos, ela não me contou dizendo que eram meninos, ela me contou que estão se reunindo e estão fazendo isso. Aí eu, na mesma hora, disse, isso é coisa de menino. Porque não é a forma como as meninas normalmente se lesionam. Por que é coisa de menino? Porque parece, obviamente, que eu estou aqui também me arriscando, não tem nenhuma, né, vamos dizer assim, seriedade até tem, mas não tem nenhuma comprovação. Porque parece, por exemplo, como uma coisa de que os meninos, esse tipo de lesão que já aparecia, era uma lesão no estilo desafio viril, né? Os meninos se lesionam para saber, porque os homens têm isso, né? Há um certo desafio, jogam bola, dão porrada, quebra perna, essas coisas assim, né? Quem suporta mais um tipo de lesão, ou dor, ou machucado e tal, e etc. Né? Como se fosse um desafio à virilidade. Então, e quando eu disse isso, ela disse, realmente, foi o que a psicóloga disse, que eram os meninos que faziam mais essa forma de se reunir em grupo para se autolesionar. Né? Então, isso é muito curioso, porque, por exemplo, aí você vai ter uma performance que é tipicamente masculina. Estou falando disso porque me lembrei dessa história na época. Né? Quer dizer, você vê, por exemplo, você não pode dizer que, trazendo para a história da autolesão, por exemplo, as meninas se lesionam de outra maneira, que é uma lesão que é movida pela angústia.
que é a coisa de lesionar o braço para se sentir aliviado. Por exemplo, né, um real que se apresenta aí dentro de um excesso de imaginário. E os meninos se lesionam dessa forma. É claro que eu também estou me arriscando aqui o que é menino, o que é menino, né, fazendo dentro do binarismo óbvio, tá? Mas veja como é interessante, porque é muito curioso isso, que realmente é uma coisa muito mais típica dos meninos homens, esse tipo de forma. E as meninas mulheres fazem de outra maneira. Quer dizer, nós não podemos dizer que isso é determinado por uma biologia, não é uma determinação biológica, sexual biológica, né? Os meninos funcionam assim? Não. Isso tem muito mais a ver com a questão da virilidade, da posição fálica, do que propriamente com o organismo. Mas veja bem, tem uma materialidade do corpo aí. Eles estão lesionando o corpo, lesionando a imagem real do corpo. Entende? Então é uma performatividade de que esses meninos não escolhem propriamente fazer dessa maneira. Tem uma lógica discursiva fálica que determina que eles funcionem, que eles operem dessa maneira. E também a gente não pode dizer que é universal. Que é universal no sentido de que todos os meninos, quando forem fazer, vão fazer assim. Não, claro que não. Até porque a gente já falou da sexuação aqui, a gente sabe que não é bem assim. Masculino e feminino, né, não é coisa propriamente de meninos e meninas. Mas eu dei esse exemplo só para mostrar, para ilustrar, eu também estou tentando entender a performatividade, né? E como isso é muito mais do que simplesmente uma apresentação sexual, né? Uma apresentação dos sinais da sexualidade, por exemplo. Que é que os homens se comportam de uma maneira e as meninas se apresentam os sinais da identidade sexual de outra maneira, né? Para usar apenas esses dois. Tem uma série de discursos que atravessam o corpo e que não são propriamente da ordem de uma escolha, né? De uma escolha, não pelo menos da escolha autônoma, consciente. Diga aí, Vitor. Eu estava lembrando aqui de um outro exemplo, que eu conversei com um cara trans e ele falou que no processo de transição dele, as práticas sexuais, tipo, o que é que dava tesão nele, acabaram mudando. Num primeiro momento, tinha um local mais de querer transar com algo mais carinhoso dentro de um relacionamento, e depois do processo de transição, ali adiante, ele não fez redesignação de sexo, mas ele começou a ter mais interesse de ter relações casuais. E eu achei curioso, porque, querendo ou não... e aí, assim, ele disse que muito provavelmente o motivo era a testosterona no próprio corpo. Mas eu fico me perguntando, né, se a performatividade que ele passou a assumir também não acabou trazendo isso. Sim. Sim. Quer dizer, tem um lugar esperado, né, discursivamente, tem uma expectativa, né, que, se quiserem chamar uma demanda do outro, tudo bem, né, com Lacan, é mais ou menos isso, que você responde ou não, né? Agora, de todo modo, faz efeito, né? Todos nós somos, né, isso é muito comum, né? Não só para os na clínica isso aparece, não só os analisantes homossexuais, sejam homens ou mulheres, mas os heterossexuais também. Existe toda uma expectativa, por exemplo, na adolescência é um sinal, né, muito claro disso. Existe toda uma expectativa, uma exigência fálica que pode ser muito complicada no sujeito, né? Tem uma exigência de performance, né, performatividade dos adolescentes que pode ser muito complicada, não só para os homossexuais, né, mas também para os heterossexuais, porque os meninos e meninas hétero também são exigidos nisso, e às vezes não necessariamente respondem, né? Diga aí, Márcio. Opa, boa tarde, pessoal. Diga aí,
Eu enfim, estava ouvindo aqui, né? Eu fiquei muito. É muito complicada essa história toda, né? Essa discussão toda sempre é muito problemática para mim. Eu achei o texto difícil, não li o texto todo, né? O artigo todo. Eu queria ajuda a entender, inclusive, o que ela chama de construtivismo, que eu, de fato, não entendi. Que construtivismo é esse? Ela não explica muitas categorias, né? Mas já vai para cima. Mas eu queria logo já dar a minha provocada básica, né? Por um lado, eu acho ótimo que se discuta essas questões, por exemplo, do voluntarismo, né? Do eu faço tudo porque eu quero, né? Um certo psicologismo, tudo bem, concordo. Mas eu acho sempre muito problemática essa questão, né, do Foucault, da própria Judith Butler, né? Me parece sempre uma espécie de desresponsabilização do sujeito, né? Não, a performance não é minha, não. É o outro que mandou. Que o outro que mandou? Que negócio de outro que mandou, né? Não, eu sou refém da performance. Não, refém? Como assim? Vítima? Não, também não. Quer dizer, cadê o sujeito nessa história, né? Eu me preocupo muito desse negócio do. Principalmente o Foucault, né? Eu acho que o Foucault é que começa com essa confusão toda, né? Ah, a gente é produto da discursividade. Porra, produto do caramba. Cadê o sujeito nesse negócio, né? Eu não sei se eu sou sartreano demais para essa discussão, mas me incomoda demais esse negócio, né? E eu acho que a própria psicanálise também não concorda com isso, né? Porque cadê o sujeito, caramba? Não, a performatividade, o feminino performa daquele jeito. Pô, mas e eu? E a menina? E a mulher, o trans, o homem, o sujeito, o Márcio, o Leonardo? Né? Sempre me incomoda muito essa ideia do... Que eu acho que realmente começa com Foucault, né? A gente é produção discursiva. Claro que a gente é produção discursiva, né? Me parece um pouco uma discussão que a gente tem muito, principalmente na psicologia social, que é mais a minha área, que é uma crítica a uma estrutura pendular, né? A psicologia vai para a sociologia, aí vai para a psicologia, aí vai para a biologia, né? Aí esbarra no organismo. Claro, o corpo não é organismo, mas ele tem uma ancoragem orgânica, né? O corpo tem querendo ou não, a gente, né? O nosso corpo tem uma ancoragem orgânica. É claro, eu entendo, não somos o organismo, perfeito, né? Mas nem temos um organismo, né? Eu sempre falo, né? Que a gente brinca que o corpo não é nosso, né? A gente é só inquilino, mas ele está lá, né? O organismo está ali, incomoda e exige que a gente faça coisas com isso, né? Enfim, eu não sei se eu estou sendo claro, mas no fundo eu acho que é um pouco essa ideia. Eu não acredito muito num voluntarismo absoluto, mas também me dá um certo frio na espinha essa ideia de que a performatividade não tem nada a ver comigo, né? É uma exigência do outro, a galera que exige que eu faça desse jeito. Porra, mas e eu, né? Não tem uma escolha aí, né? Não tem uma implicação. Bom, é isso. E se alguém puder me explicar o que é construtivismo, agradeço muito, porque o que eu li do texto, eu de fato não entendi. Elisa levantou a mão. Eu também fiquei assim, pensando o que ela está chamando de construtivismo, e ela fala da concepção derridiana. Eu não sou uma leitora muito de Derrida, eu acho que é uma coisa que me fez pensar o que seria, e se alguém pudesse falar alguma coisa sobre isso, também talvez possa ajudar. É isso. Eu também arrisco dizer que eu sou um zero à esquerda em Derrida. Eu acho que essa concepção dela de construtivismo cai naquilo que eu falei logo no começo, é meio que um não lugar. Olha, eu chamo de construtivismo, mas não é exatamente construtivismo. Eu acho que isso complica um pouco a nossa vida, né? Uma das críticas que ela faz ao construtivismo aqui no texto é que ele não leva em consideração aquilo que ela chama de objeto, ela não leva em consideração uma construção discursiva que valida certos tipos de coisa, e valida, inclusive, colocando como construtivista, colocando como ontologia, né? Então, ela faz essa pequena suspensão. Mas eu discordo, pela minha leitura aqui, que é inicial, eu discordo do professor Márcio nesse sentido. Eu acho que ela tem um lugar, o sujeito, aqui no texto, mas eu acho que ela coloca, tipo assim, tem um lugar, mas não é um lugar tão livre quanto a gente gostaria que fosse. É uma liberdade dentro de certas regras, e essas regras
nos constituem. Mesmo que a gente se rebele contra elas, a gente está se rebelando contra uma coisa que já nos constitui. Então, essa nossa liberdade, ela é bem circunscrita dentro daquilo que ela chama de discurso ou de performatividade. E que a própria materialidade do corpo, ela é construída a partir dessas limitações, desses atravessamentos discursivos. É a forma que eu entendi. Inclusive, aqui na página 447, ela diz assim: o poder do performativo reside não em um sujeito singular, senão na dinâmica da menção de uma convenção, sem a qual, por exemplo, não teria efeito a celebração de um matrimônio. Aplicando a situacionalidade ao campo do sexo, Butler conclui que a autoridade das normas do sexo provém do fato de que elas são citadas, ou seja, ela pega essa parada da citação de que a performatividade era feita também de repetições de padrões. Aí, será que eu não posso também mandar o padrão para aquele lugar e simplesmente não repetir? Posso, mas isso não significa que esse padrão não seja referência ainda. Então, a gente não se livra dele completamente, a gente nega. Né? A gente está negando alguma coisa que já está lá. Eu vejo dessa forma. Mas... Tem uma outra parte também nesse texto que eu acho muito interessante, que vocês estão me ouvindo? Então, nem levantei a mão, né? Foi mal, gente. É porque, para continuar o raciocínio da Alice, que é na 444, que ele fala dessa questão do modo de operar a construção do sujeito, né? E aí eu acho que isso também explica, né? Que ele fala do inumano e da parte do... É aqui, ó. O modo de operar a construção do sujeito traz consigo, de acordo com a ótica de Butler, muito preocupada na desconstrução da atividade de construção, há uma série de exercícios de exclusão mediante aos quais se estabelece o que é humano, inteligível, e o que fica nas fronteiras do humano, rechaçado como humano, né? Como objeto inconcebível. Esse limite do humano é, para Butler, o exterior constitutivo do humano, né? Constitutivo outside, que se encontra ali ameaçando as fronteiras marcadas do humano e abrindo com isso as possibilidades da desestabilização e da rearticulação do humano. Eu acho que isso tem uma relação também com essa coisa da construção que ela está citando aí, né? como é que ele fez isso? Deixa eu dizer como é que eu entendo isso. Primeiro, assim, eu acho que o que ela chama de construtivismo, eu também acho que ela abre um grande balaio e bota um monte de coisa dentro. Mas, fundamentalmente, o que eu entendi é que ela parte de uma crítica do estruturalismo, né? Ela criticando o estruturalismo, que propõe a ideia de que tudo é construído, as estruturas, né? A cultura, o poder e etc., a lei, o que for simbólico, isso desde o Lévi-Strauss, né, constituem o sujeito, e o sujeito meio que não apita nada, ele é construído por essas estruturas. Né? E eu até brinquei num encontro anterior, dizendo que era por isso que o Lacan ficava puto quando diziam que ele era estruturalista, porque a concepção de sujeito dele era exatamente o oposto disso, que é um pouco... O Márcio está muito lacaniano hoje. Porque é isso, a concepção do Lacan é essa, de que o sujeito ele não é propriamente determinado pelas estruturas. O sujeito é determinado, pelo menos para a psicanálise é assim, e aí eu concordo com o Márcio, o sujeito é determinado por uma falha da estrutura, né? Um buraco na estrutura. Se não tiver falha, se não tiver buraco, não tem sujeito. Né? E é por isso que o sujeito, então, está sempre implicado. Mas aí é que está, Márcio, tem uma implicação aí, que aí essa implicação ela é um tanto quanto clínica demais para Butler, entende? Eu acho que aí a gente precisa ter um cuidado com isso também, porque que é exatamente essa transposição de uma lógica clínica para uma lógica numa perspectiva de uma crítica cultural. Isso a gente precisa ter um certo cuidado. Porque, de todo modo, por exemplo, o que Foucault chama de processo de subjetivação é uma determinação discursiva da época e tal, e que a gente não pode recusar. E, por exemplo, o Foucault coloca isso, quer dizer, a gente não pensa determinadas coisas numa determinada época, porque as estruturas discursivas não permitem. Não é? Quer dizer, seria impensável você pensar
por exemplo, sobre psicanálise na Idade Média. Né? Não teria como, ou ciência na Idade Média. Né? Foi necessário que uma série de movimentações arqueogenealógicas se produzissem para que permitisse que a gente pudesse pensar, por exemplo, um buraco no real, um furo no real, por exemplo. Foi a ciência que permitiu isso. Né? O surgimento da ciência foi possibilitando a gente pensar o real e matematizar o real e tal, e essas coisas todas, inclusive foi isso que permitiu a emergência da psicanálise. Então, existem estruturas, vamos dizer assim, discursivas, ou se quiserem chamar de discurso também, como Lacan faz, tudo bem, que determinam, né, a forma da gente falar e de pensar. Por exemplo, nos discursos em Lacan é assim, quer dizer, a gente está numa sala de aula, por exemplo, como aqui, então a gente se comporta de uma determinada maneira. Tudo bem que eu fico fazendo essas piadas que não devia, né? Ficar falando de maconha para lá e tal, da maconha para os meninos, isso é um tanto quanto histérico da minha parte, porque o discurso histérico invade, né? Também a gente não consegue ficar só na posição de mestre ou na posição de universitário. Né? Eu, pelo menos, não me agrado. Vez por outra é bom dar uma histericizada. Então, mas de todo modo, por exemplo, existe um formato discursivo, por exemplo, que nos dirige aqui numa reunião como essa, por exemplo. Né? Se a gente tivesse na praia tomando cerveja, né, seria outra forma. Né? Então tem uma determinação dos semblantes, por isso que eu dizia, acho que semestre passado, eu aproximava a ideia de performance da ideia de semblante em Lacan, né? Porque não tem como você não ter semblante. Quer dizer, aqui a gente está fazendo semblante, mas veja que o semblante, e aí é onde entra, eu acho que isso é que é importante da ideia de materialidade, o semblante não é uma mascarada falsa, imaterial do sujeito. Não. Isso tem uma implicação corpórea. É claro que para eu ser professor, eu preciso fazer semblante de professor. Para eu ser analista, eu preciso fazer semblante de analista. Mas isso não é uma falsidade imaginária. Entende? Não é a mesma coisa eu dizer eu sou homem, eu dizer não, você não é homem, você está só fazendo semblante. Ou eu sou mulher. Não, é claro que por exemplo, se você é heterossexual ou se você é trans, se você é um homem heterossexual e diz eu sou homem, isso tem uma materialidade não só performativa, que é também performativa e que dá, inclusive, tem uma coisa curiosa aqui mais na frente que eu acho interessante, né? Que ela fala da ontologia como subversão, né? A afirmação da ontologia como subversão, se eu não me engano é isso, como contestação, como campo de contestação, que é interessante, é uma questão curiosa. Mas isso, obviamente, tem uma implicação material. O corpo tem uma verdade nisso. Então, o semblante não é uma mascarada, né? É diferente, inclusive. Lacan tem o conceito de mascarada também, né? O semblante não é uma mascarada. Ele implica o real de uma posição do sujeito. Entende? Mas, enfim, então, só voltando para o construtivismo, eu acho que ela está fazendo, porque, como eu disse, o construtivismo, ele supõe a ideia, que é isso que ela diz lá no livro dela, não é? no capítulo dela, e aqui nesse texto também, como é o nome da mulher? Dias, a Elvira Dias, também diz, o construtivismo parte da ideia de que você tem uma superfície em cima da qual se constrói o simbólico, o social e etc. E essa superfície seria o sexo ou o corpo. Né? O sexo biológico, por exemplo, e você construiria um gênero por sobre esse sexo, que é a ideia tradicional desde o Stoller, por exemplo. Né? Então, que é como se concebe. Veja que ela está criticando essa ideia. Ela não está exatamente toda a discussão e toda a dificuldade da discussão, eu acho que esse é o ponto nevrálgico da discussão, o ponto complicado, é esse, é como é que a gente poderia pensar ou admitir
uma materialidade que não seja não seja concretude orgânica do corpo. Entende? Ou que não seja só isso. Entende? Porque a sua atividade sexual, por exemplo, ela implica a concretude do organismo, mas ela não deixa de ser materialmente performática. Não é verdade? Quer dizer, a cena sexual é uma performance, é performativa. Não no sentido da performance de neoliberal, né? No sentido de transar bem, transar... Né? Não é nisso. É no sentido que tem uma performatividade que implica, inclusive, o fantasma de cada um. Entende? Então, agora, o construtivismo que ela critica é esse. Né? Porque é como tem uma parte aqui do texto que ela diz isso, quer dizer, a autora diz isso, a linguagem é da performatividade e não do construtivismo. Porque ela também, pelo menos como eu entendi, ela não está considerando a performatividade como sendo uma coisa que seja também só da ordem do construtivismo. A performatividade tem uma materialidade. Rosana colocou uma questão aqui, né? Sim. Professor, licença. Se o senhor puder ler o que ela colocou no chat, porque aí fica no vídeo. Tá, ela diz assim, pensei na microfísica do poder no sentido dos efeitos que ele opera, não no sentido do determinismo, né? Pois dentro desse efeito existe a posição do sujeito frente a esses efeitos. Quer dizer, o poder atravessa, os discursos atravessam o nosso corpo. E a gente não pode dizer que isso não tem uma materialidade. Então, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, uma discussão subversiva no sentido que, inclusive, eu acho que aí é um ponto que converge com a psicanálise, né? Porque nós também não acreditamos na mera concretude orgânica do corpo, né? Tem uma materialidade que é uma materialité, como eu disse com Lacan, né? Então, é uma discussão bem interessante para falar um ponto, para fazer uma discussão curiosa, dá um bom artigo, viu, Alice? Agora, a outra questão que o Márcio colocou, só um minuto, Felipe, deixa eu só concluir aqui. Eu acho que é uma questão fundamental também, eu acho que é um outro ponto que é muito complicado, que é exatamente qual é o lugar do sujeito, qual é o lugar da singularidade do sujeito, por exemplo, como nós, da psicanálise, temos tanto apreço, né, a essa singularidade do sujeito, qual é o lugar dessa singularidade. E aí é o que eu falei também na vez passada. Eu acho que a Butler resolve essa parada, eu não sei se ela resolve com todas as letras, mas ela se posiciona de uma maneira muito mais interessante na vida psíquica do poder do que aqui, nos corpos que importam. Tá? Tem uma passagem nessa mesma página que a Alice citou, na 447, eu vou só ler aqui, que ele diz assim, no último parágrafo, né, está falando da autoridade das normas do sexo e tal, e etc. Ele diz assim, o sujeito está comprometido com o poder ao qual se opõe, dado que são as normas que discute as que estão implicadas em sua formação como sujeito. Essa é a tese da vida psíquica do poder. Butler destaca que a ação do sujeito é interna e não externa ao poder, e que, por isso, a capacidade de ação não pode se conceber a partir do ângulo do sujeito voluntarista, livre para escolher incondicionalmente. Essa posição é a posição dela na vida psíquica do poder, que o sujeito ele é determinado pelo poder, mas aí ele, a partir de uma posição do poder, no próprio discurso, ele também se contrapõe ao poder, pode fazer algo contra isso. Não sei se vocês entendem assim também. Mas diga aí, Felipe. Tem a ver com isso também, que o senhor colocou. É uma pergunta a partir desse comentário da Rosana.
parte do movimento feminista, por exemplo, não considera a mulher trans como mulher porque um dia já foi homem. Portanto, já esse discurso, né, ela passou por esse discurso, né, no corpo, essas exigências que a sociedade faz, a performance, né? Então ela conhece o que é ter esse privilégio de ser homem. Portanto, não conseguiria ser e dizer o que é ser uma mulher. E fica complicado de eu pensar, sabe, como é que ficam essas coisas, porque realmente, verdade, né? Faz sentido nesse ponto. E aí eu estou colocando, só abrindo para discussão, não estou levantando que isso é uma verdade absoluta, né? Mas faz sentido alguém que viveu, sei lá, 25 anos enquanto homem, né? Homem gay, e a partir daí se coloca como mulher, faz a transição, mas existe um passado, né? Sociedade, as pessoas o reconheciam como um homem gay. E aí isso vira uma questão para uma parte, né, do movimento feminista, mas que, pelo que foi colocado aqui, discutido anteriormente, é como se fizesse um pouco de sentido. Mas, ao mesmo tempo, invalida essa existência, né? E aí? Aí você tem que perguntar para as feministas como é que elas resolvem essa parada, né? Só uma pincelada aqui na minha tese, é uma das questões que eu trabalho na introdução, para a gente pensar um dos desdobramentos possíveis da biopolítica, né? Porque esse é um discurso biopolítico, ele promove, meio que tanto faz para o discurso eu não vou entrar nisso, mas é meio que tanto faz para o discurso biopolítico se ele mata ou se ele produz a vida, o que importa é que ele impere, e ele a prova é tanta que ele faz ambas as coisas. Mas uma coisa que tem tido muita força ultimamente é esse desfacelamento do movimento que deveria ser de resistências, no plural, ele se desfacela biopoliticamente em identitarismos. Que é justamente isso que tu está falando. Né? Como é que a gente escapa disso? Não sei. E o fascismo cresce, né? O neoliberalismo, tudo, né? É uma via aí para a gente pensar essa outra coisa, né? Porque talvez aí estejamos diante de uma contradição, e é lógico, gente, que toda e qualquer perspectiva política, teórica, vai se deparar com uma contradição e com seus paradoxos, não tem como escapar disso. Mas é uma contradição, no sentido de que, por exemplo, você, afinal, as feministas estão levantando a bandeira da mulher ou da singularidade? Né? Quer dizer, da mulher enquanto gênero ou do feminino enquanto uma singularidade? Entende? É claro que eu entendo que, obviamente, você nascer homem ou nascer mulher, do ponto de vista não só biológico, mas performativo também, para usar os termos da Butler, faz uma diferença. Né? Agora, é curioso isso, eu fiquei encrencando com o termo que você usou, Felipe, de o privilégio de ser homem. Eu achei isso curioso, né? Porque você pode dizer que, do ponto de vista... A partir do que as feministas dizem, porque eu não acho privilégio algum. Cada um com as suas questões, né? Exatamente. É isso que eu ia dizer. De um certo ponto de vista, talvez as feministas idealizem demais o que é ser homem, né? Porque isso também não é simples. É claro que, do ponto de vista dos efeitos de poder e de violência, do que quer que seja, certamente as mulheres sofrem muito mais do que os homens, do ponto de vista do gênero mesmo. Não é? Mas eu interrogaria essa ideia de um privilégio, né? Porque as coisas são complicadas para todo mundo, né? Sem querer tirar, obviamente, os problemas que as mulheres sofrem, que são sérios e são graves, né? Mas, enfim, só para criar confusão. Eu não vou falar nada, tá? Vou ficar calada. Eu tinha certeza que a senhora ia falar alguma coisa, estava preparada, esperando.
Eu tenho um monte de Eu acho. tudo isso, mas eu vou ficar calada. Confusão porque criada com sucesso, Cara, Daniela. eu já briguei muito nesse grupo por causa disso. Eu não vou falar mais nada, eu vou ficar calada. É melhor. Não há dúvidas, eu acho que não há dúvidas de que você ser um homem branco, heterossexual, lhe dá de partida algumas condições de sobrevida um pouco melhores, né? Acho Não, que eu vou quanto a isso falar não tem assim, discussão. é só um parênteses, juro que eu não vou brigar, vou falar nada demais. É só com relação à fala do professor agora, com relação que tipo, meio que se... Eu sei que ele não tem essa intenção, professor, eu sei, eu entendo. Mas é bom a gente pontuar, né? Não é só uma questão relacionada à violência, né? É uma questão relacionada também às questões discursivas. Sim. E eu estou falando isso como uma mulher. E a gente fala de privilégios, é só por uma questão de entender que há nos lugares sociais, e a gente está falando de uma ordem social, realmente privilégios, porque existe sim uma preferência quando a gente vai falar de forma discursiva. E eu estou falando isso numa ordem tipo comum, diária, nas pequenas, assim, nas coisas pequenas, entende? Do social mesmo. Entendo Enfim, perfeitamente. Só e assim, para até a gente como mulher, numa ordem mulher, tipo, existem mulheres que são, e isso aí a gente pode partir de uma ordem social, né? De privilégio social, a gente pode partir de uma ordem de privilégio racial, e aí é isso. O privilégio não é uma questão de sofrimento, é uma questão de mesmo privilégios, entende? Eu acho que é nessa ordem. Assim, Bom, entende? certamente o meu viés clínico aí está entrando nessa jogada. Mas veja bem, por exemplo, tomando o exemplo do Felipe, será que é mesmo um privilégio você ser homem durante 25 anos sabendo que é trans? Hã? Isso Mas seria... aí é uma ordem subjetiva, professor. Sim, E claro. aí a gente está falando de outra coisa. Não, eu acho que, na verdade, a gente precisa estabelecer o que a gente está discutindo. No campo político, isso precisa ser reconhecido. Exato. Exatamente. É isso. Agora, quando a gente fala de clínica, a gente precisa É. interrogar de algum lugar. E aí faz com que a gente organize a nossa fala dessa maneira. Aqui, Isso. nesse lugar, no Intrusos, É. quarta-feira, 1h30. Entende? Deixando claro isso, para que, né? Tá bom, não Felipe, outra tá bom, coisa. entendi. Tá bom? Diz a Lisa tinha levantado a mão. Não, é porque eu fiquei pensando assim, porque ela fala de uma questão lá na página 457, ela fala de identificações que pertencem à esfera do imaginário. E aí eu fiquei pensando assim, que ela vai contra as fórmulas, né, a proposição de Lacan. E aí eu fiquei me perguntando como que é isso, porque ela separa, ela aceita parte, então ela não aceita. Aqui, porque ela fala assim, a luta contra o sexismo e contra a lesbofobia e a homofobia permanece desarticulada como inoperante da perspectiva de Lacan. Eu me impus uma posição de não refutar a crítica, né? Na minha leitura, não é, quando eu decidi começar a estudar essas questões de gênero, eu me impus essa posição que, inclusive, eu propus a vocês, de não refutar a crítica através do argumento do equívoco teórico, mas porque eu acho que a crítica política que os estudos de gênero fazem à psicanálise tem toda uma importância que merece ser escutada. Mas isso também tem um limite, né? Quer dizer, tem uma determinada circunstância que... Tá bom, Léa. Tchau. Tem uma determinada circunstância que realmente nós temos que considerar que é um equívoco muito básico de leitura de Lacan, por exemplo, né? Eu já fiz essa crítica antes, em determinado momento, que eu não me lembro mais quando foi, né? Mas, por exemplo, é claro que ela tá lendo o Lacan aqui de um determinado momento, né?
a ideia de lei, quando Lacan falava da lei, o Lacan ainda era freudiano, né? Essa coisa da lei simbólica e tal. E, obviamente, que a identificação não são só imaginárias. A identificação imaginária, não, inclusive no capítulo, na introdução que a gente estudou, né? Ela fala também, eu coloquei para vocês essa questão, que era o fato de que a identificação não era, ela fala disso, não sei se vocês lembram na introdução, né? Identificação como sendo a identificação com o mesmo e tal. E que não é absolutamente a concepção de identificação de Lacan, porque o seminário 9 de Lacan, que é o seminário sobre a identificação, que ela podia ter lido, diz respeito à identificação como efeito de diferença e não de igualdade. O Lacan começa a identificação com o significante, ou a identificação ao traço. O Lacan começa o seminário fazendo toda uma crítica ao princípio lógico da identidade, de que A é igual a A. Né? Mostrando que não é assim, de que A não é igual a A, porque o primeiro A é diferente do segundo, do ponto de vista lógico, inclusive. Mostrando que a identificação é identificação pela diferença. Né? Não é uma identificação com o mesmo. A identificação com o significante marca a singularidade, e que ele chama de traço unário, e isso sem considerar as outras duas, né? Que é a primeira e a terceira identificação. Essa é a segunda. Então, tem toda uma teorização da identificação que falta a noção de gozo, né? Ou falta que faz a noção de gozo, gente, pelo amor de Deus. É muito impressionante. Faz uma falta desgraçada, porque a Butler fica rodando em torno, a gente fica com pena. Diz, pô, minha filha, se botar o gozo aqui, resolve um monte de coisa. Entende? Ela fica rodando em torno de questões que... É claro que também a gente precisa ter cuidado com isso, porque você não pode pegar noções do Lacan e colocar na Butler. Né? Nem era a intenção dela, né, professor? Não é. Não é. Mas eu só falei isso porque ela fala dele aqui, né? E ela fala sobre isso. Eu acho que eu vou sempre levantar essa coisa da Butler, dela sempre querer levar a crítica. Ela quer a crítica. Ela quer, acho que ensejar a coisa, entendeu? Ela quer colocar ali. Não sei se ela quer bem explicar, ou, enfim. Eu tenho essa questão com ela. Eu acho que ela sempre quer, não sei, olhar para as rupturas, não sei. Fazer alguma coisa com isso. Eu acho que isso é importante, e as críticas são importantes, e são muito, por exemplo, por isso que eu estava dizendo que não é importante não refutar a crítica, porque isso desde quando eu li, por exemplo, o discurso do Preciado, lá na Escola da Causa, se eu não me engano, né? Quer dizer, e eu li aquilo, eu achei interessantíssimo o discurso lá na instituição psicanalítica, o efeito que isso teve. Mas, gente, se você pegar o discurso, eu li o discurso, que inclusive na época, foi antes de eu ir para o pós-doutorado, não sei se vocês lembram, eu terminei não fazendo. Mas se você lê, assim, as críticas são absurdas, do ponto de vista teórico, entende? Você pode dissolver as críticas muito rapidamente. A gente ficou até de discutir, não foi, Danziata? Eu não me lembro da gente ter discutido esse texto do Preciado, eu não me lembro. Mas a gente discutiu isso fortemente lá no grupo, né? E deu até umas quebradas, assim. Um povo foi para um lado, o povo foi para o outro. Mas a gente não discutiu isso em grupo, né? Não sei, acho que podia ser interessante, até para o momento que a gente está agora. Eu acho que as críticas, a contundência política das críticas, que, como eu disse, vem desde o Foucault, Deleuze, essa turma dos pós-estruturalistas, ela é muito importante para acordar a psicanálise, que pode dormir, né, nos seus conceitos e tal. E teve esse efeito. Né? Tanto Foucault e os estudos de gênero são importantes para esse tipo de alteridade com a psicanálise. A filosofia fez esse papel, né? E acho que os estudos de gênero estão fazendo esse papel também de alteridade com relação à psicanálise, que são críticas muito importantes, são muito, né? Mas tem um problema aí de leitura que é muito séria.
por parte desses autores, né? Da psicanálise, de um certo rigor conceitual da psicanálise. Por exemplo, e aí o problema é que as críticas se perdem, né? Porque você poderia simplesmente dizer, pô, é uma crítica que não faz sentido, porque a identificação em psicanálise não é imaginária. A identificação imaginária é uma concepção ingênua, psicológica da identificação, né? E aí, assim, para sacanear um pouquinho a Butler, viu, Suiane? É a comprovação de que ela é americana. Tem esse traço americano dela que é complicado, né? Mas, enfim, o que mais, gente? Ainda foi lá para 457. Tem esse negócio aqui que eu falei para vocês, que eu achei interessante, né? De um encontro aqui da ontologia como... Porque se faz uma crítica, né? Por exemplo, ao fato, e acho que isso, por exemplo, é uma posição política e crítica muito interessante. Se faz uma... Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Tá. Se faz uma crítica, por exemplo, a uma recaída dos estudos de gênero, das proposições identitárias, numa recaída naquilo que criticam. Por exemplo, a possibilidade de fundar uma ontologia do trans, uma ontologia da lésbica, uma ontologia, entende? Tudo aquilo que criticavam, por exemplo, na ontologia do homem e da mulher. E eu acho que é interessante, porque a maneira, porque ela aqui faz uma inflexão política muito interessante, que ela diz isso, de que a importância de produzir uma ontologia como campo de contestação. Quer dizer, é como se ela soubesse, ela está advertida que a ontologia precisa ser esvaziada, né? Exatamente por conta dessa história do ser, né? De uma naturalização, do risco de uma naturalização do ser, mas ela ainda assim propõe isso como sendo uma ontologia, como campo de contestação. Eu fiquei curioso de ler mais alguma outra coisa, não sei se vocês têm algum texto, alguma, né, que possa falar disso, porque achei uma posição importante, interessante, né? Porque ela, deixa eu ler aqui para vocês, ela diz assim, Butler diz que, em uma formulação muito potente, que o importante é produzir uma ontologia como campo de contestação. De acordo com ela, e também em relação ao tema ontológico, os termos não devem ser proibidos. Era a crítica, né? Ninguém pode falar de ontologia, a ontologia tem que ser esvaziada. Ela usa os termos ontológicos com o fim de impedir, mediante sua repetição, que continuem exercendo seus mais habituais efeitos constritivos de poder, com o fim de impedir que persistam em distribuir realidade a alguns corpos a custo da abjeção de outros, isso é, da recusa de certos corpos cujas vidas são estimadas mediante o processo discursivo como não visíveis. Enfim, eu achei curioso, parecido com aquela, não sei se vocês lembram, de um texto que a gente trabalhou, eu não me lembro se foi semestre passado ou no anterior, aquela menina que trabalha com arte, rapaz, a psicanalista, esqueci o... Bom, não me lembro. Eu conheço a menina, foi do meu GT. Enfim, depois eu lembro o nome dela, que a gente trabalhou, que ela falava isso, né, da importância de que mesmo a crítica psicanalítica à identidade, em situações como essa que nós vivemos, a identidade tem toda uma importância política. A afirmação da identidade tem toda uma importância política e de contestação. Não sei se vocês lembram disso, né, desse texto que a gente trabalhou. É um texto muito interessante. É a Ana Valesca, não? Não.
É uma baixinha, rapaz. Essa a mulher é o cão. É uma psicanalista super interessante, super inteligente, que trabalha muito com arte, com psicanálise e arte. Ela anda por aqui, por Fortaleza, já tem uns cursos por aqui. Ela foi do meu GT da Ampep, que era genial. Ela é uma figura. Só que eu recalquei o nome dela. Bom, agora estou querendo me lembrar e não lembro. Retorna depois. Mas, enfim, eu acho que tem a ver com isso, com o fato de uma afirmação da questão identitária como uma função política. E lembrem que Freud faz toda uma crítica da identidade como sendo uma fixação imaginária da identificação, por exemplo. Né? A gente discutiu isso, não sei se foi isso mês passado ou no anterior. Então, achei isso interessante. Né? É uma posição política importante. E essa ideia também, que também é muito convergente com a perspectiva psicanalítica, do objeto como não sendo propriamente... Eu até coloquei aqui, né? A ideia em Lacan de existência é muito curiosa, porque tem a ver com isso. Quer dizer, o objeto não é uma coisa que deixa de existir. Ele passa a existir. Ele existe fora e continua fazendo seus efeitos. Né? E fazendo parte, né? Ele retorna. É exatamente essa condição política do objeto que eu acho que ela tira, eu acho que ela recorta mais do que a Kristeva esse caráter político, né? Enfim. E outro conceito que faz muita falta é o real, né? Faz uma falta danada o conceito de real também. Né? Resolveria um monte de coisa nessa discussão entre o que é material e o que não é, mas enfim. Eu fiz algumas anotações nesse sentido. Tipo, não é o real, não é o que não cessa de não se escrever. Né? Eu acho que ela meio toca o real e debanda. Aqui na página 448, né? Às vezes dá a impressão que ela está assim, quase propondo formular o real no sentido lacaniano, mas aí, como ela não tem o conceito, ela desliza, desvia para outro lugar. Mas... Aqui na página 448, lá no finalzinho, ela diz assim: em algum sentido, isso é precisamente afirmar que existe um limite à construção, um lugar, por dizer de alguma maneira, onde a construção necessariamente encontra seu limite. E lá em cima, que era onde eu ia falar, ela fala, que eu ia mostrar, lá em cima, no final do parágrafo, ela fala: é igualmente evidente seu interesse em deixar claro que o corpo não se reduz à linguagem. Uhum. Embora seja complexa a vinculação entre corpo e linguagem. Ou seja, enfim, ela passeia mesmo querendo... Há uma outra coisa aí, né? Ela, tipo, é quase isso. Veja bem, a relação entre corpo e linguagem foi tudo que Lacan fez a vida inteira. É um tema que atravessa desde o espelho. Né? Desde o espelho. Lacan passou a vida inteira falando disso. Né? Então... E lá na página 458 tem um rodapé lá, que aí ela vai falar, que ela está falando da fantasia, e ela fala: fantasia é fundamental para o real, já que o real se constrói sobre a base de sua diferenciação com a fantasia. Mas eu fiquei pensando assim, cadê, né, assim, essa articulação? Ela faz nessa nota lá embaixo. O fantasma... Bom, eu tenho essa tradução de fantasma fundamental também, né? Mas de fantasia fundamental, mas eu prefiro fantasma. E o fantasma é exatamente alguma coisa que encobre e revela o real. Né? Não é um mero encobrimento.
O Lacan usa o quadro do Magritte, não sei se vocês conhecem, que é aquele quadro que o Magritte pinta uma janela, tem uma tela na janela, e que a janela ela pinta o que aparece na janela, a vista da janela, entende? A pintura do quadro é a própria, é o que se apresenta na janela. Entenderam? Não, está muito confuso. A pintura é o que está atrás da pintura, entendeu? A pessoa pegou a janela e pintou a paisagem da Não tem janela e alguma botou coisa o quadro na lógica. frente. O Exatamente. meu filho vai falar de Lacan, tem alguma coisa lógica? Não tem, então é isso aí mesmo. Então, é interessante, ele usa esse quadro do Magritte para falar disso, né? Porque o real, ele ao mesmo tempo encobre, o real não, o fantasma encobre o real, mas também apresenta o real sob, né, determinadas condições, porque o real, diretamente, ele causa horror. A gente precisa de uma tela para poder olhar para o real, né? É o espelho do Perseu da Medusa, né? Você não pode olhar diretamente para a Medusa que você vira pedra, causa horror. Precisa de um intermediário. E o fantasma é esse intermediário. Léo, Oi. podia voltar para a questão da ontologia? Achei um tema curioso, né? Como é que a ontologia entra nesse jogo? Eu acho que que é uma discussão sobre... Porque A ontologia não é a totalidade do ser, né? E acho que a gente não tem totalidade, né? Acho que é mais ou menos isso que ela bota mesmo, né? Totalidade a partir de quê? Quem é que diz que é totalidade? Diz como, né? Então, é nesse sentido que eu acho que ela coloca a ontologia como campo de contestação. Eu acho que é por aí. Porque se existe uma suposição, como é, por exemplo, na psicanálise, né, de que existe uma completa perda do ser, a psicanálise é assim, você entra na linguagem, se perde o ser. Inclusive, a sexuação vem por conta disso. O Lacan, num primeiro momento, ele joga o ser fora e o ser fica na condição do real, né? Mas depois esse ser volta como um gozo do ser, né? Como algo que vem fazer efeito. É como se você dissesse, o ser existe, de alguma maneira. Né? O ser é foratuito, mas ele retorna, fazendo, não como ontologia, né? Mas como gozo. Porque o sujeito não deixa de procurar isso, né? De uma ontologia, de uma complementação do ser, que não vai encontrar nunca. Né? Mas, exatamente, se você tem essa perspectiva de que o sujeito ele é construído, e eu acho que ela não abandona essa perspectiva, ela faz uma crítica à posição do construtivismo, mas ela não abandona a ideia de que existe aí uma construção. Né? Ela não fica numa posição tanto quanto metafísica, vamos dizer assim, de que você tem um corpo e tem uma mente, né? E tem um sexo como sendo biológico e um gênero como sendo social. Isso ela critica, mas ela não abandona a ideia de que é uma construção, tanto é que a performatividade tem essa perspectiva. E, obviamente, que você fica se perguntando sobre essa história do ser, né? Do ser ou não ser homem, ser mulher, ser trans, né? E aí é onde eu disse que a falta que faz o gozo. Né? Porque ser, em Lacan, como se goza, né? Como Lacan diz lá no Seminário 20, gozo logo sou. Ele até brinca, né? Gozo logo gozou. Não é o penso logo sou, né? É gozo logo sou. Então, toda a questão do ser em Lacan, ela é... Não é joie? Hã? É joie? Como é? Donc je suis. Deve ser isso. Então,
Tem toda uma crítica a essa suposição ontológica, que eu acho que é uma crítica política, né? Que, obviamente, que precisa ser feita, que, obviamente, que é uma crítica semelhante ao biologismo, né? Você supor que existe uma ontologia biológica, no sentido de que você nasce homem ou nasce mulher, porque nasceu macho ou fêmea, isso determina que você seja homem ou mulher, por exemplo, né? É da mesma ordem, né? E você teria que esvaziar essa ontologia biológica do corpo, por exemplo. Mas teria que responder como é que fica, né? O sujeito se reconhecer ou se identificar como ser homem ou ser mulher, né? Então, a psicanálise, Lacan, por exemplo, a psicanálise, Freud, identificação, gozo, essas coisas todas têm a resposta, dá a resposta dela, né? E eu acho que quando ela faz esse esvaziamento e essa crítica do construtivismo e tal, ela esvazia também a ontologia, porque implica exatamente, como eu disse, ela não abandona a ideia de um construtivismo, de uma construção, não a ideia construtivista, mas de uma construção. Mas aí ela corre o risco de recair, né? Exatamente uma mesma posição do que ela critica, porque a ideia não era essa, né, de que não existe, por exemplo, homem e mulher, é uma crítica ao binarismo do sexo, que não existe homem e mulher, de que isso é uma questão performativa e tal, e etc. Mas eu não sei se ela defende essa posição como binária. Eu acho que ela critica os efeitos que há no gênero, né? E nessa busca, por exemplo, a cisgenaridade, né? Que a gente estava falando antes, que o Vitor falou até do trans. E aí, assim, é isso, né? A busca que a gente já vem conversando sobre as questões de eu nunca sei falar essa palavra, gente. Redesignação. Resignação, né, do órgão, do sexo. Resignação. Tem a redesignação e tem a resignação, né? Resignar é aceita que vai São duas coisas. Isso aí, gente. Então, a operação de retirada do órgão biológico, né? Então, como uma tentativa, né, que a gente de chegar nessa coisa do cis, né, que é isso, né? Eu acho que a Butler ela fala sobre essa coisa. Por que que o meu corpo tem que existir sendo cis, né? Eu sou trans. Então, como é que é isso? Eu acho que ela critica e tenta criticar isso. Ela coloca isso como por que que os efeitos têm que ser a partir disso? Dessa binaridade, dessa coisa binária. Eu não sei se ela está tentando falar disso quando ela fala do ser e tal, como algo relacionado diretamente a ser assim, entende, professor? Eu acho que é o contrário. E acrescente-se a isso o fato de que exatamente essa condição binária, ou a norma heterossexual, como ela diz, ela opera por foraclusão, né? Ela diz isso. Sim. Ela foraclui o objeto. Isso. E eu acho que ela não tem, e aí, como você está falando, os elementos, alguns elementos, e aí ela tenta, né? Por isso que ela anda em círculos, que ela vai tentando, através do que é dela, assim, do arcabouço que ela tem, filosófico, sociológico, dar uma amarração. Por isso que ela vem, aí ela pincela com Lacan, aí ela, enfim, ela vai tentando. Eu acho que a tentativa da Butler é essa, né? E, enfim, eu acho válido, e eu acho que ela traz também suposições, como a gente fala, né? E questões muito interessantes para se pensar o gênero. O senhor falou até uma coisa no início que eu não pontuei, enfim, sobre a questão da heterossexualidade, quando você foi se referir à transexualidade como homem hétero, né? E não é isso, né? É cis e trans. E aí existe uma infinidade de nomeações que eu acho que hoje, na verdade, um campo de limite que eu acho necessário para um entendimento mais
sei lá, de uma coragem, sabe? Eu acho que vem de uma coragem discursiva, né? Não outro tipo de ancoragem, mas uma coragem discursiva desses sujeitos, né? Que antigamente eram muito mais fluidos, né? Era muito mais fluido isso. Eu ia até perguntar uma coisa para o senhor, o que o senhor achava, porque eu estava tendo umas discussões há um tempo atrás, umas 2, 3 semanas, sobre a sexualidade ser um campo de aspecto, tipo como o autismo, sabe? Um campo de quê? Um aspecto, tipo um campo aspecto. O aspecto. Gente, como é que fala isso? Quando a gente vai falar sobre isso, eu também não sei falar, tá vendo? Eu não sei certas palavras que eu me... Hoje, espectro virou aspecto. Gente, eu falando francês, é um negócio assim, tipo... E redesignação virou resignação. Quer dizer... Triste. Desculpa, meu povo, mas é. Então, como é que a gente chama a faixa do autismo? É espectro, né? Espectro. Então, Espectro, pronto. Então, eu tive uma discussão sobre a sexualidade estar também num campo de espectro, sabe? E aí eu fiquei me questionando, sabe? Sobre isso. Numa ordem fluida mesmo. Mas, assim, não uma fluidez de ser o que é, de ser qualquer coisa, não. Mas eu fiquei me questionando pelas coisas que eu escuto na clínica, entende? E, enfim, não sei se o senhor está entendendo o que eu estou falando e, enfim, o senhor está entendendo? Não, eu estou entendendo, eu só não gosto da ideia. Não gosto da ideia, né? Pois é. maneira que eu não gosto do espectro do autismo, porque acho que é uma maneira de você abarcar um campo muito vasto de uma maneira um tanto pouco rígida, né? A ideia de espectro na psiquiatria é que, na verdade, os psiquiatras não sabem o que é autismo, não têm uma teoria suficiente do autismo, vão por uma perspectiva que é meramente fenomenológica, de olhar e alguns sinais, e aí chamam tudo de autismo e deram um nome... Não, mas eu não estou falando disso não, professor. Estou falando de ser... É uma coisa que não é 100%... A sexualidade não ser 100% algo. Entende? Não ser 100% o quê? Algo. 100% algo. Ser 100% heterossexual, ser 100% homossexual. Não, mas isso... Entende? É, claro. Entendeu? Sim, claro. Não, era disso que eu estava falando. Talvez, assim, a psicanálise já tinha dito isso faz tempo, né? Sim. Qualidade Com certeza. É um campo. Porque se você traz para o campo do gozo, por exemplo, aí tudo bem. Se você, ao invés de dizer que é um espectro, você disser que é um campo, eu acho que fica mais rigoroso, como é o campo do gozo. E aí é isso, foi o que eu falei. Na verdade, eu me posicionei também pensando nessa ordem do campo. Será que não era mais interessante, em vez de pensar numa tabela, num negócio, numa métrica, né? Sou 50%, sou como um campo, né? Como, enfim, a variação, aí eu pensei no gozo, né? Enfim. Diga aí, Márcio. Eu queria contribuir com a minha teoria, então, a respeito. A minha teoria é a seguinte: cada um goza como quiser. Cada um goza como quiser. Se não atrapalhar muito o resto do povo, se não tiver nenhuma barbaridade muito grande envolvida, se não tiver crianças no meio, cada um goza como quiser e você resolve. Organizando direitinho, né, Márcio? Todo mundo. Organizando direitinho, cabe para todo mundo. E aí, qualquer coisa maior você resolve lá no seu divã e é o que temos a oferecer. Eu acho muito complicado esse negócio de hétero, cis, trans, honestamente. Eu acho uma coisa meio superada, sabe? Não é teoria mais, não é psicanálise, é o povo na rua mostrando. Cada um goza como quiser, deixa o povo, deixa o saco. Se você fala do gozo sexual, isso até fica mais fácil, né? Mas, clinicamente falando, não é bem assim. Não é que o sujeito goza como quer. O sujeito goza porque não consegue... Para de cortar a onda. Hã? Não. Tô brincando. Concordo plenamente com a sua posição política e social. O problema qual é? É que a gente sabe que na clínica o gozo é um negócio complicado e destrutivo.
né? Na clínica, hoje mesmo eu estava perguntando por que o sujeito quer se destruir, né? Quer dizer, não perguntando assim, mas é uma coisa que você tem que perguntar para os seus analisantes, e isso vai aparecer na clínica, né? Que é da ordem da repetição, do paradoxo. E isso é muito claro na clínica, não é simplesmente você gozar, afirmar seu gozo sexual, por exemplo, né? Se você é hétero, se você é homo, se você é trans, se você é... Isso para a psicanálise é muito mais amplo. Esse é apenas uma faixa do campo. O espectro, para usar o termo da Suiane, é apenas uma faixa do espectro. Tem outra faixa que é muito complicada. Pronto. Marcada agora pela psiquiatria. Vai dizer agora que eu estou... Ai, meu Deus, não sou eu não, rapaz. Eu estava participando de uma discussão, eu defendi a psicanálise, foi a primeira vez na minha vida. Olha aí. Tá melhorando, né? É a análise e a clínica. Pois então. As duas coisas aí, ó, funcionando. Bom, gente, acho que a gente pode talvez continuar na próxima vez. Eu vou propor o seguinte, que a gente leia também aquela entrevista da Butler que eu coloquei no grupo, e na próxima encontro a gente concluir esse texto, porque eu acho que tem algumas coisas aqui interessantes ainda, e discutir a entrevista dela, da Butler. E depois a gente volta para o Falo Lésbico, que é o capítulo que é interessante, né? Que é o capítulo seguinte. Tá? O livro, vocês colocaram lá? Colocou, Alice? O livro da Butler foi colocado. Tá lá, né? Tá. Bota a Então, se entrevista. eu não tiver, eu te peço, Coloca a tá? entrevista. Não, tá lá. A entrevista. Já, por favor, escreve aí lá no grupo que essa sequência que você propôs, por favor. Vou colocar lá. Essa entrevista é muito legal, né? Vou interromper a gravação aqui. Outro dia eu peguei ela no finalzinho, uma entrevista com a Linda